um aluno, um telefone. Foi isso que nós vimos no vídeo anterior, uma relação de 1 para 1. Neste vídeo vamos ver uma relação de 1 para vários, ou para muitos. É uma relação que faz mais sentido e este exemplo dos telefones e dos alunos também encaixa na perfeição. Vimos no vídeo anterior que um aluno tinha um telefone, mas vamos imaginar o cenário em que um aluno pode ter vários telefones, vários celulares, ok? Então, neste caso eu já fiz aqui uma pequena alteração. Tenho a lista dos meus alunos, são 5, e nos telefones eu acrescentei mais um telefone para o aluno cujo ID é o 1. Então significa na prática que o 1 e o 3 são os únicos alunos que têm telefones neste momento. Mas o 1 tem 2 e o aluno número 3 tem 1 apenas. Então aqui o João vai ter 2 telefones e o Carlos tem 1. Bom, eu eliminei daqui os meus models e vou recriá-los. Neste caso, vou recriar aqui os models da seguinte forma. Eu tenho aqui PHP Artisan Make Model. Vamos fazer aqui o aluno. E agora vamos fazer aqui o telefone. Temos os dois modelos. Ok. Vamos aqui regressar. Temos aqui os nossos modelos no aluno. Ora, se eu quiser obter então a relação de 1 para 1, o que eu tenho que fazer é o public function telefone e agora dizer simplesmente return this e agora dizer aqui que quero devolver o has one e aqui definir o app models, aqui models e telefone. E portanto ele vai se relacionar com este elemento que aqui está e ele vai me devolver 1. Bom, aqui no meu código eu vou ter que colocar que aluno, ou neste caso vamos colocar aqui o telefone, como é óbvio, é igual a aluno. Eu aqui vou adicionar ali o use, aluno, find, o aluno número 1 e telefone. Vamos colocar aqui um dd telefone para ver o que é que vai acontecer. E vamos aqui refrescar então a nossa página. Bom, como podem observar aqui, nós obviamente devolvemos o número do telefone que está associado ao aluno cujo ID é igual a 1, mas devolvemos o número de telefone 111. Ora, o que acontece aqui na prática é que na nossa tabela nós não temos apenas um telefone, temos dois, temos o 111 e o 900001. Bom, então neste caso nós temos uma relação de 1 para muitos. Como é que nós vamos resolver esta situação? Bom, aqui eu posso, inclusive, fazer uma alteração ao meu código. Eu vou deixar ficar aqui este espaço, mas como eu tenho uma relação de 1 para muitos, este código já não faz muito sentido existir. Então eu vou ter aqui o public function, telefones, são vários. Eu poderia, obviamente, dar outro nome qualquer, mas vamos aqui indicar desta forma, que é mais fácil. E no return, eu vou colocar this has many. E aqui vou colocar app models telefone. Ora, o que vai acontecer aqui com o has many, ao contrário do has one, ele vai estar preparado para devolver vários resultados. Bom, então o que é que vai acontecer aqui no meu telefone? Ele deixa de ser apenas um telefone para passar a ser telefones. E isto aqui, obviamente, que eu podia colocar resultados, ok? Os resultados, e aqui, obviamente, vou colocar resultados, vão ser determinados pelo aluno, procurar o aluno que tenha um ID igual a 1 e depois ir buscar os telefones, ok? Que é exatamente o nome que nós demos a esta função que aqui está. Então, se eu agora for aqui refrescar, o que nós vamos passar a ter já não é um único objeto com os dados do telefone selecionado, mas sim 2 telefones. Temos aqui o telefone 111, temos aqui o telefone 90001. Bom, esta forma de nós podermos escrever relações é interessante, de facto. Há aqui um pormenor que é o seguinte. Então, mas se eu quiser procurar o aluno não pelo seu ID, mas, por exemplo, pelo seu nome. Como é que eu posso fazer isso? Bom, então eu vou comentar aqui e vamos colocar aqui resultados e vou dizer que vai ser igual a aluno where nome, que é o nome da coluna, é igual a João. Vai buscar o primeiro registro e depois vai buscar os telefones. Ok? E na prática o que nós vamos ter aqui
é o mesmo resultado. Neste caso não utilizei o ID, que é a chave primária da coluna dos alunos, mas fui utilizar um critério de cláusula de seleção, de filtragem, vamos chamar assim, uma cláusula que determina que é o aluno cujo nome é João. Vai buscar, obviamente, o primeiro, porque eu preciso de devolver um objeto e não uma coleção de objetos, ok? E só devolvendo um objeto é que eu vou conseguir ir buscar a sua lista de telefones, ok? E agora, obviamente, o que eu poderia fazer era o seguinte. Vamos colocar aqui aluno é igual a aluno find, ou então, por exemplo, com esta cláusula, vamos colocar aqui para ir buscar os dados do aluno, first, ok? Vamos tentar apresentar aqui o nome do aluno, echo, aluno, nome, e agora um echo, resultados, e vamos ver o que é que vem nos resultados, ok? Vamos verificar se não vamos ter aqui nenhum erro, vamos aqui refrescar, e reparem, nós temos aqui o João, que é o nome, mas depois, nos resultados dos telefones, nós temos aqui esta coisa complexa, que é na prática um array de vários objetos do tipo JSON, JavaScript Object Notations. Então o que nós podemos fazer aqui é algo muito simples. O aluno cujo nome é, neste caso, João, vai ter um conjunto de telefones. Então nós vamos fazer aqui um echo. Vamos colocar aqui um break, simplesmente para termos uma quebra de linha. Agora vamos criar aqui um ciclo for each. Por cada resultados, eu aqui vou colocar telefones. Okay? Por cada telefones, has telefone, eu vou pedir para que seja apresentado apenas o número. Porque se eu colocar aqui um echo telefone, e depois colocar inclusive aqui uma quebra de linha, o que vai acontecer ainda na prática é isto, reparem. Aparece o nome do aluno, mas depois aparece esta coleção de informação resultante da minha query. Então, eu não quero isto, eu quero simplesmente o número. E este identificador que ali está não é nada mais nada menos que esta coluna que aqui está. Okay? Então, agora vamos, obviamente, ter o resultado pretendido. Este tipo de exercício ou de relação é, obviamente, uma das mais comuns. Nós termos um registro que contém vários registros associados. Um exemplo concreto, pegando naquele exemplo que eu uso bastante nas minhas playlists, que é da loja online, é, por exemplo, termos um cliente que contém vários registros de compras efetuados, ok? Então, neste caso, nós iremos sempre utilizar uma relação de um para muitos. Existe ainda a relação de muitos para muitos, que também vamos ver mais à frente, mas no próximo vídeo desta série vou-vos explicar um outro pormenor que existe nas relações, e que é o seguinte, para resolver o seguinte problema. Nós estamos aqui a perguntar, e eu vou criar aqui pseudocódigo, simplesmente para nós percebermos qual é o desafio. Nós estamos aqui basicamente a dizer, eu tenho o aluno João e quero saber quais os seus telefones. Ok? Mas vamos imaginar que eu tenho o telefone e quero saber quem é o proprietário do telefone. Ok? Então, neste caso, eu vou ter uma tabela de telefones, mas quero perguntar, ok, se eu pesquisar o telefone cujo número é o 900001, quem é o proprietário deste telefone? Então, neste caso, quando nós olharmos para as relações que existem aqui, nós estamos fundamentalmente a falar sobre o inverse of the relationship. Isto é, fazer uma relação inversa e em vez de utilizarmos o has one ou has many, nós vamos utilizar o belongs to. Mas vamos ver isso no próximo vídeo desta série.